Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Dalilo. Eu decidi estar criando esse canal com o intuito de estar compartilhando um pouco das minhas histórias, dos meus aprendizados, um pouco das minhas experiências, do meu olhar sobre a vida. E eu espero muito que possa contribuir com a sua história, com a sua caminhada, com a sua jornada, que possa agregar algum valor na sua vida e que a gente possa crescer e estar expandindo o olhar para a vida juntos. E estou muito feliz por você estar aqui. E se você está me escutando, eu não acredito em coincidências. Então é porque tinha que chegar até você esse vídeo. Então eu quero começar falando um pouco de algumas coisas que eu venho aprendendo. Eu tive uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje, muitas coisas mudaram. A chave literalmente virou ali por volta de 2021, que eu decidi estar buscando por autoconhecimento, porque eu vivia uma vida como a maioria das pessoas vivem, ali no piloto automático, fazendo as coisas sem pensar muito, só querendo curtir ali o final de semana e reclamava muito da minha vida e do porquê que as coisas não davam certo para mim. E me afundei muito, assim, em questão de bebidas, e eu tava meio que desistindo da vida, mas quando eu me tornei mãe, muita coisa mudou. E aquelas coisas que a gente normalmente coloca ali pra debaixo do tapete, achando que a gente já superou, que tá tudo bem, a gente vai empurrando com a barriga. E quando eu me tornei mãe, meu filho tem 8 anos, e quando eu me tornei mãe, eu vi que eu não queria estar repetindo as mesmas coisas, que eu queria fazer de alguma forma diferente. E quando a gente tem um filho, a gente... muita coisa muda. Na verdade, eu acho que tudo muda na vida da mãe, principalmente. Não que não mude na vida do pai, mas é uma ligação ali, né? Seu corpo tá gerando uma vida, tá colocando uma vida no mundo, e isso é muito impactante para a vida da mãe. E a gente, aquelas coisas que a gente achava que a gente já tinha resolvido, que já estava tudo bem, em questões assim de família, em questão de ser um adulto, né? De ser um adulto que sabe fazer as coisas, porque tem muito adulto que ainda não cresceu realmente, né? Tem muito adulto que, infelizmente, ainda tá ali com a sua criança ferida e que não conseguiu passar para a fase de adulto, de ir para a vida. Então, quando eu me tornei mãe, muita coisa ali veio para mim fazer enxergar que eu precisava estar olhando para isso, que do jeito que estava não dava
que eu precisava realmente mudar a minha vida, se eu quisesse criar uma criança de uma forma mais adequada, de uma forma que eu não viesse a repetir alguns erros que os nossos pais acabaram cometendo quando a gente era criança. Mas eu não estou aqui para falar mal dos nossos pais, pelo contrário, hoje eu consigo reconhecer que eles fizeram o melhor que puderam com as coisas que eles tinham naquele momento. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso quando a gente é mais novo, porque a gente quer cobrar muito algo que eles não tiveram. Então, os nossos pais, a gente só pode conseguir dar ao outro aquilo que a gente teve, aquilo que a gente recebeu. E os nossos pais, muitas vezes, eles não receberam isso dos pais deles. Então, eles fizeram o melhor que eles puderam com aquilo que eles tinham em mãos naquele momento. Mas isso não impede que a gente cresça e a gente veja que faltou algo ali. Faltou segurança, faltou cuidado, faltou mais carinho, mais atenção, mais amor. Isso não impede que a gente realmente veja que faltou, mas a gente tem que reconhecer que eles fizeram o melhor que eles podiam e que a gente agora pode olhar para essa criança e pode dar isso. A gente pode dar mais amor, dar mais essa segurança. Que a gente reconhecer, agradecer por tudo que eles fizeram e saber que agora a gente pode dar isso. Que não precisa faltar mais amor, que não precisa faltar mais segurança, que a gente pode dar isso para nossa criança. E a partir disso, a gente consegue seguir em frente com as nossas vidas e viver as nossas vidas. Porque enquanto a gente fica ali presa ao que a gente não teve, ao que nos faltou e o que a gente deixou de receber, a gente fica com o olhar voltado para o que podia ter sido. Só que a gente não tem controle sobre isso. E quando eu me tornei mãe, o filho parece que ele vem pra colocar ali o dedo na ferida e falar: olha, você tem que olhar para essas coisas, você tem que olhar para isso. Então, eu realmente vi que eu precisava mudar minha vida. Só não sabia como. Mas eu me entreguei ao fluxo e fui fazendo o melhor que eu podia também, com aquilo que eu sabia naquele momento, assim como a maioria dos pais fazem. Mas eu também decidi buscar autoconhecimento para minha vida em 2021. Essa chave virou e eu falei: caraca, não, eu preciso mudar, assim não dá. Eu já tinha ali engordado muito e já estava começando a me fazer mal, assim, questão de saúde mesmo. Então eu falei: não, eu preciso mudar, eu preciso mudar a minha vida. E foi aí que comecei a pesquisar mais, comecei a buscar autoconhecimento para minha vida, a praticar mais exercícios, e porque
porque eu vi que eu precisava fazer alguma coisa por mim, porque se eu não fizesse, ninguém iria poder fazer por mim. Ninguém. Eu precisava agir na minha vida se eu quisesse que alguma coisa fosse diferente. Então eu comecei a pesquisar muito e buscar autoconhecimento para minha vida. E eu lembro que eu comecei a praticar exercícios, né? Pesquisava aqui no YouTube mesmo vários exercícios para fazer em casa. E aí, quando eu estava mais envolvida, assim, pesquisando sobre exercícios, sobre alimentação, o yoga, ele apareceu, ele surgiu, assim, na minha vida e eu falei comigo mesma, nossa, é isso. Eu precisava de fato disso. De me conectar comigo mesma, porque o yoga, ele é muito mais que os asanas. Os asanas são ótimos para o nosso corpo físico, né, para a gente se movimentar, porque o nosso corpo, de fato, ele precisa de movimento. Mas essa conexão ali, que vai muito além dos asanas, que é uma conexão com a gente, no nosso interior, é um momento ali, foi maravilhoso. Eu me apaixonei, assim, pelo yoga, e foi, assim, uau, foi muito especial para mim, de fato. Começar a praticar yoga foi um divisor, assim, de águas, porque parecia que era o que eu realmente precisava, que era voltar a me conectar comigo mesma, com o meu corpo, com a minha mente. E eu tava, assim, buscando mesmo essa reconexão comigo mesma, no momento presente, de cuidar de mim, dos meus pensamentos, cuidar do meu corpo. E o yoga, eu sinto que ele foi uma porta, assim, de entrada. Que aí depois, também, coincidentemente, só que não existe coincidências, a Ayurveda entrou na minha vida também. E aí eu decidi fazer um curso de terapeuta Ayurveda. E foi maravilhoso. Mas eu queria mais. Eu queria, quanto mais eu mergulho, assim, no autoconhecimento, mais eu quero aprender. E aí eu queria respostas, porque, assim, foi maravilhoso eu começar a praticar yoga, a conhecer a Ayurveda, mas eu senti que eu precisava ir mais fundo, que eu queria mais coisas e assim, não era o suficiente só praticar yoga. Eu queria conhecer, eu queria estudar, e foi aí que eu comecei a buscar também um curso para fazer de professora de yoga. Tanto que eu estou fazendo agora o curso com a professora Mai, e está sendo maravilhoso esse mergulho no yoga, né, de saber mais sobre essa parte mais teórica, né, das aulas mais teóricas. Está sendo maravilhoso mergulhar, assim, mais fundo na filosofia do yoga, dos Vedas. E é realmente um conhecimento lindo, extraordinário. E que eu só tenho muita gratidão por estar aprendendo mais sobre isso. Só que antes de começar a fazer a formação, eu já tinha dado um mergulhozinho na astrologia védica. Eu digo mergulhozinho porque é um conhecimento enorme, né? Tanto como o yoga quanto a Ayurveda, que são ciências irmãs.
Então eu tive a oportunidade de fazer um curso também com a Madu Cabral. E ela é maravilhosa. Eu pretendo fazer a formação com ela ano que vem, porque realmente só um pouco que assim eu estou estudando ainda, que é o curso que ela tem de introdução à astrologia védica, que é muito lindo, muito maravilhoso. E nossa, foi tipo, sabe quando você fala, caraca, tá explicado, por isso que eu sou assim, por isso. É aí, ó, tá ali, tá escrito, tá ali, tá desenhado. Aí eu comecei também, né, a estudar sobre a astrologia védica, fiz esse curso da introdução com ela, e tô assim, pesquisando por conta própria agora, porque eu, como estou fazendo a formação de yoga, só pretendo fazer a formação de astrologia védica quando ela abrir a turma novamente, ano que vem, porque eu já estava ali, né, fazendo o de yoga, que eu já tinha começado primeiro, porque eu já tinha feito o intensivo de yoga, e aí eu já pretendia fazer a formação em seguida. E só que quando surgiu essa oportunidade de fazer essa introdução, aí eu agarrei. Eu falei, não, pelo menos a introdução, para eu saber um pedacinho, um pouco sobre isso, eu preciso. E aí eu fui lá e fiz, e tô fazendo. E como eu falei, maravilhoso. Assim, eu não conheço a astrologia tropical. Eu sei que na astrologia tropical, o meu signo é Áries. E na astrologia védica, ela é diferente da astrologia tropical. Porque na astrologia védica, os cálculos eles mudam. Na astrologia védica, se usa os cálculos siderais. E na astrologia tropical, são outros cálculos que eles usam. Na astrologia védica, no caso, eles usam os mesmos cálculos que a NASA usa, né, para acompanhar os posicionamentos exatos dos planetas no céu. Então, é um pouco diferente, mas na astrologia tropical eu nunca fiz um mapa assim para saber um mapa natal e tal, mas na astrologia védica, nessa introdução eu fiz o meu mapa natal. E ainda tô assim, só um pouco assim, que eu pude estudar até o momento, fez literalmente a minha cabeça explodir. O lindo da astrologia védica, e que a Madhu também fala, é essa possibilidade de a gente ressignificar muita coisa na nossa vida, a gente conseguir olhar e falar, entendi. A gente consegue olhar e compreender que a gente precisava passar por uma determinada coisa na nossa vida, pra gente chegar onde a gente precisava estar, né, nesse momento. Então, a astrologia védica é muito linda e assim, eu me apaixonei demais quando eu pude aprender um pouco sobre a astrologia védica, e por isso que eu quero me aprofundar mais nela, porque eu achei muito incrível e ainda estou tentando compreender o meu mapa, assim, olhar e claro que tá tudo ali, tá aqui, né? Sou eu. Mas, assim, buscar compreender o nosso mapa, a gente consegue olhar pra gente de outra forma, olhar pro outro com outro olhar. E, assim, de fato, eu
me apaixonei pela astrologia védica e eu quero muito me aprofundar e estudar mais. E se vocês tiverem curiosidade para fazer o mapa de vocês, no site da Madu, ela tem, eu faço seu mapa gratuito. E eu vou ver se eu coloco o link aqui embaixo do vídeo para vocês. Para quem quiser se aprofundar, olhar e estudar também, porque é tão libertador, sabe? Quando a gente realmente conhece a gente, quando a gente vê e consegue entender mais que tá tudo bem, sabe? Essa sou eu e não tem nada de errado comigo. Eu sou diferente, eu sou assim, eu sou assado e tá tudo bem. Faz a gente conseguir ser mais a gente, sabe? E não ter esse medo de ser nós. Porque eu sinto e por experiência própria, eu sempre tentei ficar ali me encaixando, seja em grupos, em pessoas que eu admirava de uma certa forma, e eu queria estar ali, só que ao mesmo tempo eu sempre senti que eu não me encaixava, que eu era diferente, que ninguém me entendia. Mas assim, agora, olhando e entendendo um pouco no mapa, eu consigo ver, tá, me ter explicado por que eu me sinto assim. Eu vou estar colocando aqui no mapa natal para explicar um pouco, assim, do que eu entendo, que é bem pouco, mas é alguma coisa. E eu espero ajudar. Mas eu também vou deixar o link aqui do Faça Seu Mapa com a Madu, que ela é maravilhosa e é um privilégio, uma honra poder estar estudando com essas pessoas, esses professores que nos ensinam tanto, sabe, não tem palavras para descrever quando a gente consegue estar em paz com a gente mesmo e se sentir bem com a gente. Então, é por isso que a gente tem que parar de ficar se colocando em caixinhas e às vezes tentando ser quem a gente não é, só porque a gente admira fulano ou ciclano. Só que a gente acaba tentando, às vezes, ser alguém que a gente não é, que não é a gente, é a vida da outra pessoa, é outra pessoa, sabe? E às vezes, por mais que a gente admire tanto alguém, a gente tem as nossas individualidade, a gente tem a nossa individualidade e é importante a gente prezar por isso, prezar por ser quem nós somos, e melhorar não pelo outro, mas por nós, porque a gente quer ser a nossa melhor versão de nós mesmos. Então, é incrível, assim, buscar essas ferramentas de autoconhecimento. Essas são só algumas das que eu venho trabalhando, assim, para buscar me conhecer. Eu também venho mergulhando em outras, mas vai ficar para outro vídeo. Eu espero muito que acenda essa chaminha dentro de você de buscar se conhecer, buscar autoconhecimento para sua vida, buscar ser você, buscar o que te inspira, buscar se conhecer para você ver
todos os seus potenciais, todas as suas habilidades que você pode colocar no mundo. Então é muito importante a gente se conhecer, se olhar, se cuidar, cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, cuidar de nós, cuidar da gente com mais carinho, com mais amor, porque quando a gente olha pra gente, quando a gente se cuida, e é o que eu vivo repetindo, mas quando a gente se acolhe, se ama, a gente consegue olhar para o outro também com mais compaixão, consegue entender melhor o outro e respeitar e amar mais os outros, porque a gente só pode dar o que a gente tem dentro da gente. Mas eu espero muito que faça sentido para você e que te ajude de alguma forma. É isso. Eu decidi estar compartilhando aqui o site do Cosmic Insights com vocês, que é um site de astrologia védica. E nele é muito legal, tem outros sites também de astrologia védica, mas nele ele dá alguns relatórios gratuitos que você pode estar fazendo o seu, como por exemplo esse aqui, relatório de 10 minutos. É só você preencher os seus dados aqui, que ele vai, né, te dar um relatório, assim, é bem básico, né, assim, realmente ter mais profundidade sobre o seu mapa seria ótimo, né, passar por fazer uma leitura mesmo com um astrólogo védico, que vai saber poder realmente falar mais, te dar mais insights sobre o seu mapa. Mas eu gosto bastante desses sites, eles dão bastante informações úteis e bastante insights mesmo pra gente ir se conhecendo. Então, eu recomendo que vocês façam. É só você preencher aqui, que eles vão mandar por e-mail. Eu já tenho aberto. No caso, depois que vocês preencher lá, eles vão mandar isso aqui por e-mail. No caso, esse primeiro mapa aqui, que é o norte da Índia, que é o que eu venho estudando. Mas também tem o do mapa do sul da Índia, que muda, né, os gráficos. Então, aqui eles vão dar algumas informações bem legais, vai falar qual é o seu período do Vishotara e Mahadasha, que é onde é o seu período de regência, subregência. E é muito bacana porque eles falam bastante, dá bastante informações, então vocês podem estar olhando aqui. Esse aqui é o meu relatório, como vocês podem ver. E esse aqui é o meu mapa védico. Como eu falei, eu não estudei astrologia tropical, então eu não sei, a única coisa que eu sei é que meu signo na astrologia tropical é Áries, mas na astrologia védica, o nosso signo é que é bem diferente, porque na astrologia védica a gente não tem apenas o signo, a gente tem todos eles no nosso mapa. A gente tem Áries, tem Touro, tem Gêmeos, tem Câncer, tem Leão, tem todos. Então, isso é bem diferente, né, da astrologia tropical. Normalmente a gente se baseia pelo nosso signo, a gente é Áries ou a gente é Gêmeos, né? Então, a astrologia védica muda um pouquinho referente a isso. Nessa primeira casa aqui, é a nossa casa do nosso ascendente, que fala sobre o nosso corpo, a nossa personalidade. Então, eu tenho o meu ascendente é Ares, na astrologia védica.
Mas se a gente quisesse dizer qual é o nosso signo, né, na astrologia védica, provavelmente seria o nosso ascendente, que fica na primeira casa, que é a casa mais importante, né, porque é dela que depois vem seguindo todas as outras. Então, como vocês podem ver, eu tenho o Nodo Sul na minha casa um, tenho Ketu e Rahu no eixo, Ketu no eixo um e Rahu na 7. A astrologia védica, ela é uma filosofia, assim como o Yoga, a Ayurveda, que fala sobre reencarnação, sobre karma. Então, realmente o nosso mapa natal, ele representaria esse eixo, principalmente de que esse Rahu representaria aonde a gente já se desenvolveu na nossa vida passada, onde a gente trabalhou mais, onde a gente já vem, já sabe, você já, você já se desenvolveu nessa área na sua vida passada. E que ele representa isso, que é o Nodo Sul, ele representaria aonde a gente já se desenvolveu na nossa vida anterior. E Rahu seria o Nodo Norte, e ele representa o que a gente veio buscar nessa vida, o que a gente ainda não sabe, o que ainda é desconhecido para nós. E aonde você tem esse eixo de Ketu e Rahu, é, seria onde você vai ficar trabalhando bastante nessa vida para desenvolver essa área e equilibrar, né, esses dois pratinhos. Então, como vocês podem ver, eu tenho Ketu na minha casa um, que fala sobre corpo, personalidade. Ascendente, ele é Ares, e por isso que ele está na minha casa um. As casas do mapa, eles, no caso, por exemplo, se eu tivesse Gêmeos na um, que é onde está esse númerozinho 1, se eu tivesse Gêmeos ali, os signos eles seguem a mesma sequência, certo? Depois de Ares vem Touro, depois de Touro vem Gêmeos. Então, se eu tivesse Gêmeos na minha casa um, na minha casa 2 eu teria o signo de Câncer. Na casa 3 eu teria o signo de Leão. E assim consecutivamente. Então, quando eu tenho o signo de Ares no ascendente, na minha casa 2 eu tenho Touro, na minha casa 3 eu tenho Gêmeos, na minha casa 4 eu tenho o signo de Câncer, na minha casa 5 eu tenho o signo de Leão, na minha casa 6 eu tenho o signo de Virgem, na minha casa 7 eu tenho o signo de Libra, na minha casa 8 eu tenho o signo de Escorpião, na minha casa 9 eu tenho o signo de Sagitário, na minha casa 10 eu tenho o signo de Capricórnio, na minha casa 11 eu tenho o signo de Aquário, e na minha casa 12 eu tenho o signo de Peixes. Então, essas são as casas, onde tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses números das casas, eles não mudam. O que pode mudar para você seria o seu signo. Por exemplo, se o seu ascendente for Leão, na casa 1, você vai ter o signo de Leão na casa 1. Na sua casa 2, você vai ter o signo de Virgem. Na sua casa 3, você vai ter o signo de Libra. E assim consecutivamente. Então, as casas, elas não mudam. Ela sempre vai ter essa sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que pode mudar para você no seu mapa são os signos, né, que podem mudar. Mais um exemplo.
se eu tenho um aquário como ascendente na minha casa um, na minha casa 2 eu teria o signo de peixes, na minha casa 3 eu teria o signo de Áries, e assim consecutivamente. Então, essas são as casas, esses são os signos, esse é o eixo, né, de Ketu e Rahu, que eu tenho na minha casa um e na minha casa 7. E os outros seriam os outros grahas, que é falado na astrologia védica, mas a gente pode chamar de planetas ou astros, né? E, no caso, aonde você tem um planeta, ali nas casas que você tem um planeta, você vai sentir a energia desses signos mais fortes. Então, por exemplo, eu tenho o Marte na minha casa 4, o signo de Câncer. Eu tenho a Lua no signo de Leão, né? Na casa 5. Eu tenho Júpiter na minha casa 8, em Escorpião. Tenho Vênus e Saturno fazendo uma conjunção na minha casa 11, em Aquário. E tenho Sol e Mercúrio em Peixes, na minha casa 12. Então, aonde eu tenho as casas, não é que nas casas que estão vazias que eu não vou, né? Não é que a casa está vazia, então eu não sinto a energia. Não. Nas casas vazias, elas ainda assim, elas têm o regente das casas e também têm os aspectos que os planetas fazem nessas casas, né? Então, é algo que é meio difícil, sim, de explicar assim, mas eu estou explicando bem resumidamente, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Aqui também vai ter mais informações, vocês podem ver direitinho. E, mas só para vocês terem uma ideia, a casa um ela fala de corpo, personalidade, a casa 2 ela fala, é uma área que fala da nossa família, a nossa família de origem, fala de finanças, a nossa casa 3 ela fala de comunicação, fala de irmão, normalmente seria o irmão mais novo, ou amigos próximos, que você considera como se fosse um irmão. A casa número 4 ela fala sobre a casa da nossa casa, sobre a casa é, né, que a gente tem depois de adulto, quando a gente casa, fala também da nossa mãe. A casa número 5 ela é uma casa que fala sobre criatividade, sobre filhos. A casa número 6 ela fala sobre obstáculos, fala sobre a nossa rotina, né, sobre inimigos que a gente tem na nossa vida. Fala, todas essas casas falam de muito mais coisas, não fala só sobre isso, mas eu só estou dando os principais aqui, os principais deles, tá? Mas todos eles falam de muito mais coisas. Na nossa casa 7 fala de relacionamento, fala das nossas parcerias, que seria parceria de trabalho, relacionamento amoroso, né? A casa número 8 ela fala sobre transformações, fala sobre conhecimentos ocultos, fala também sobre profundidade, né? As nossas emoções mais profundas. A casa número 9 ela fala de conhecimento, fala do nosso pai. A casa número 10 ela fala sobre o nosso trabalho, né? Falamos sobre o nosso trabalho no mundo, a ação. A casa número 11 ela fala de
dos nossos desejos, dos nossos amigos, de ganhos também. A casa número 12 é uma casa que fala muito de espiritualidade, é uma casa que fala muito sobre isolamento, sobre perdas também. Então, bem resumidamente, como eu disse, eu ainda estou estudando, estou me aprofundando, mas eu só queria trazer para vocês poderem estar olhando um pouquinho, se vocês tiverem curiosidade e querer conhecer, né? Porque é uma astrologia maravilhosa que realmente muda o nosso olhar para a vida quando a gente consegue aprender. Ah, e na astrologia védica também fala muito sobre as nakshatras, né? Que são os signos lunares, são emoções lunares, e também dá uma outra camada de profundidade no nosso mapa natal. Então, é incrível, é muito lindo. Esses sites, aplicativos, eles fazem bastante insights pra gente, mas nada, com certeza, se compara a você fazer um mapa mesmo, uma leitura com um astrólogo, uma astróloga que vai analisar, né, vai olhar para isso de uma forma mais aprofundada e menos genérica. Mas eu queria estar trazendo isso para vocês hoje.